Para finalizar o conceito de formas normais, nessa aula eu vou falar sobre a quarta forma normal e sobre a quinta forma normal. Bom, agora vamos para a quarta forma normal. Para entender a quarta forma normal, nós vamos introduzir o conceito de dependência multivalorada. Então, o que é uma dependência multivalorada? Ela ocorre quando, para cada atributo A, para cada valor de um determinado atributo A, há um conjunto de valores para outros atributos B e C que são independentes entre si e que estão associados a A. Então, na verdade, o que ocorre aqui é quando a gente tem dois ou mais atributos multivalorados independentes dentro do mesmo esquema de relação. Então, se isso acontecer, eu vou ter aqui uma dependência multivalorada. Então, quando isso acontece, é necessário eu repetir para cada valor de um dos atributos com cada valor do outro atributo. Nesse caso, relações que têm essa dependência multivalorada, elas tendem a ter sua chave composta de todos os atributos. Então, por exemplo, essa relação func, ela tem o nome do funcionário, o nome do projeto que o funcionário trabalha e o nome do dependente daquele funcionário. Então, por exemplo, o Silva, ele trabalha no projeto X e tem o João como dependente. O Silva também trabalha no projeto Y e tem a Ana como dependente. Então, acaba que eu tenho aqui, na verdade, eu tenho um atributo, o nome do funcionário, que tem aqui, trabalha em vários projetos e tem vários dependentes. E tanto projeto quanto dependente são coisas independentes. Então, acaba que eu tenho que ficar repetindo os dados para poder dar todas as informações nessa tabela. Então, se Silva trabalha no projeto X e Y e tem os dependentes João e Ana, eu acabo tendo que ter essas 4 linhas nessa tabela. E podem observar que a chave primária aqui é composta pelos 3 atributos. Esse esquema aqui, ele está na forma normal de Boyce Code, já que eu não tenho nenhum atributo não principal aqui, ele está na forma normal de Boyce Code. Mas ele tem um problema aqui ainda, um problema de projeto. Essa relação não está bem projetada. Então a gente só vai identificar isso com a quarta forma normal, que diz o seguinte: uma relação ela está na quarta forma normal se estiver na forma normal de Boyce Code e não possuir dependência multivalorada. Então nós vamos ter que eliminar aquela dependência multivalorada. Então, para normalizar para a quarta forma normal, a gente vai certificar que está na forma normal de Boyce Code e depois decompor a relação de modo que cada dependência multivalorada seja apresentada em uma relação separada. Então, voltando naquele exemplo, para eu passar isso aqui para a quarta forma normal, eu teria que separar isso aqui em 2 relações. Uma que tem func funcionário projeto, teria então o nome do funcionário e o nome do projeto que ele trabalha. Então, o Silva trabalha nos projetos X e Y, apareceria aqui 2 vezes. E na outra teria o funcionário com os dependentes. Então, o nome do funcionário e o nome do dependente. Então, se o Silva tem 2 dependentes, o João e a Ana, então ele apareceria aqui 2 vezes. Então, essa relação, ela passaria, então, dessa forma, a atender a quarta forma normal. Observe que já é mais complexo identificar esse tipo de coisa em projetos. Mas, normalmente, ele está relacionado a tabelas assim, que precisa de uma chave composta por todos os atributos, normalmente. E aí você pode perceber que isso está acontecendo porque você tem atributos aqui multivalorados independentes. Então, é a questão da quarta forma normal. Bom, e ainda tem a quinta forma normal. A quinta ainda é mais difícil ainda de ser identificada, tanto que na prática ela é muito pouco usada, ou seja, raramente alguém vai realmente vasculhar o projeto para ver se ele chega até a quinta forma normal. Até a quarta já é raro, a quinta é raríssima. Mas para a gente entender como é que seria essa quinta forma normal, a gente precisa entender o conceito de dependência de junção, que diz o seguinte: uma dependência de junção, que é especificada em um esquema de relação,
ela determina uma restrição sobre os estados aí da relação, indicando que a relação ela pode ser decomposta em N outras relações, onde esse N é maior que 2, ou seja, 3 ou mais relações, e depois juntadas em forma de uma operação de junção, sem a geração de tuplas falsas. Então, isso aqui está relacionado àquele conceito de tuplas falsas. Então, existe uma dependência de junção se eu conseguir desmembrar as relações em 3 ou mais outras e depois juntar essas relações sem tuplas falsas. Aí eu tenho uma dependência de junção. A dependência multivalorada, que a gente acabou de ver, nada mais é do que um caso particular de dependência de junção, onde n é igual a 2. E aí, então, a gente pode definir a quinta forma normal, que diz o seguinte: uma relação R está na quinta forma normal se estiver na quarta e não existir dependência de junção. Então, para normalizar para a quinta forma normal, a gente vai primeiro certificar que está na quarta, depois certificar que não existe dependência de junção. Se existir, então as relações resultantes da decomposição é que estarão na quinta forma normal. Então, ele já vai sair naturalmente quando a gente fizer a decomposição. Então, as dependências de junção, elas são muito difíceis, como eu disse ali, muito difíceis de serem detectadas na prática. Assim, a normalização para a quinta forma normal é raramente verificada em projetos de banco de dados. Vamos ver um exemplo aqui. Essa relação fornece, ela não está na quinta forma normal. Por que ela não está? Ela contém aqui os atributos de um relacionamento ternário entre fornecedor, peça e projeto. Então, ela é formada por uma chave primária composta pelos 3, onde eu tenho o nome do fornecedor, o nome da peça que ele fornece e o nome do projeto para o qual ele fornece essa peça. Supondo que eu tenho esses dados aqui, se eu decompor essa relação em 3 outras relações, R1, R2, R3, de forma a colocar pares aqui, por exemplo, pares entre fornecedor e peça. Então, aqui eu tenho o nome do fornecedor e o nome da peça. Outro par entre o nome do fornecedor e o nome do projeto. Então, seria a relação 2. E outro entre a peça e o projeto, que seria a relação 3, nome da peça e nome do projeto. Então, eu teria esses dados aqui, por exemplo, aqui, Silva fornece peneira e Silva fornece porca, estariam aqui. O Adam fornece peneira, o Walter fornece porca e o Adam fornece prego. Essas duas que estão abaixo da linha tracejada já existem lá em cima. Por exemplo, o Adam peneira já está aqui, Adam peneira. E Silva peneira também já está aqui, na primeira linha, Silva peneira. O mesmo acontece com as outras aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Silva fornecendo para o projeto X, o Silva fornecendo para o projeto Y. Então, está aqui os dados daquela decomposição ali. Bom, se eu consigo fazer essa decomposição desses dados, dessa relação, e coloco ele nessas 3 relações, se eu fizer agora a junção natural entre essas 3 tabelas, entre essas 3 relações, quando eu fizer essa junção natural, ou seja, o que seria a junção natural aqui? Seria juntar pelos atributos que têm o mesmo nome. Então, por exemplo, aqui, R1, R2 com o nome do fornecedor, e ao mesmo tempo com a R3 tendo aqui o mesmo nome de projeto e o mesmo nome de peça. Então, se eu juntar essa combinação, eu volto aos dados dessa tabela. Então, do jeito que está aqui, está destacando que para eu conseguir decompor e juntar isso aqui, é necessário que essas 2 linhas de baixo realmente existam aqui. Se elas realmente existem, então eu consigo pegar essa tabela, decompor nessas 3, fazer a junção das 3 e aí eu tenho os mesmos dados que estão nessa tabela. Então, se eu faço isso, eu tenho uma dependência de junção. E então, essa tabela fornece dessa forma, ela não está na quinta forma normal. Para passar a ser normalizada na quinta forma normal, eu precisaria decompor ela nessas 3 tabelas. Então, essas 3 tabelas aqui representariam um esquema na quinta forma normal.
Bom, como exemplo 2, vamos usar a mesma tabela fornece, só que agora sem aquelas duas linhas de baixo. São os mesmos dados que estão aqui, os mesmos dados que estão aqui, sem essas duas linhas. Suponho que agora a minha tabela fornece só tem aquelas primeiras 5 linhas. Então, se eu decompor ela naquelas 3 relações, os dados das 3 relações são os mesmos. Observe que se eu passar aqui, ó, R1, R2, R3 tem os mesmos dados. Então, quando eu decomponho aqui, eu gero os mesmos dados aqui, mesmo sem aquelas duas linhas a mais que tinham antes. No entanto, quando eu faço a junção natural dessas 3 para gerar essa relação, quando eu faço essa junção natural, vão aparecer essas duas linhas. Ou seja, essas duas linhas são chamadas, essas duas tuplas são chamadas de tuplas falsas. Elas não existiam antes de eu fazer a decomposição, mas quando eu faço a junção natural, elas passam a existir. Então, se isso acontece, então essa relação aqui, ó, ela está na quinta forma normal. Ela não deveria ser decomposta. Bom, então é esse o conceito da quinta forma normal. Então são situações muito raras e difíceis de detectar. Então, por isso que na prática, raramente a gente chega a verificar a quinta forma normal. Bom, esses dados foram, eu usei como referência básica aqui, o capítulo 15 aí do livro Elmasi Navati.